Boa noite a todos e a todas. Vamos então finalmente dar início à Assembleia de Freguesia, à ação ordinária da Assembleia de Freguesia. Antes de avançarmos para o período de intervenção do público, portanto para o primeiro ponto desta convocatória, eu iria convidar a Beatriz para nos acompanhar na mesa, uma vez que estamos sem um outro secretário, e para nos poder dar aqui algum tipo de apoio, uma vez que estamos com demasiados papéis hoje em mão, e será útil. Se ninguém só... podemos avançar. Podes vir, Beatriz, por favor. Neste sentido, questiono, e assim, composta a mesa na sua totalidade, questiono se algum dos municípios aqui presente pretende usar da palavra neste ponto da nossa convocatória. Não existindo pedidos por parte dos fregueses, peço imensa desculpa pelo lapso, daremos então continuidade e passamos ao ponto 2, período antes da ordem do dia, e questiono os membros desta Assembleia quem pretende inscrever-se e usar da palavra neste ponto. Peço desculpa, eu não estava atenta. Afonso, Ricardo Queiroz, Bárbara Pessoa, Marisa Brandão. Está tudo certo? Não... Vou só confirmar. Afonso Alves, Ricardo Queiroz, Bárbara Pessoa, Marisa Brandão. Tenho todos os registros, correto? A Marisa não? Ok. Então... Afonso Alves, Ricardo Queiroz, Bárbara Pessoa. Tenho a palavra Afonso Alves para a sua intervenção. Prepara a Bárbara Pessoa. Bom, muito obrigado. Cumprimento a senhora Presidente da Assembleia e, na sua pessoa, os restantes membros da mesa. Cumprimento o senhor Presidente da Junta de Freguesia e restante Executivo, caros e caras membros desta Assembleia sanjoanenses. Devido ao facto desta Assembleia se realizar um dia após o 25 de Abril, acho imprescindível fazer menção a esta data, mesmo que por breves palavras. Assim, queria apenas agradecer publicamente, com 49 anos de atraso, a todas as pessoas que contribuíram para hoje ser possível vivermos numa democracia livre e estarmos aqui hoje sem medo nem represálias daquilo que nos sai da boca. Queria citar uma passagem de um discurso do enormíssimo Jorge Sampaio que, como jovem, e acho que ainda sou jovem, acho pertinente relembrar. E disse o seguinte: queremos legar aos jovens que não viveram o 25 de Abril um país em que o sucesso não seja um valor superior à solidariedade. Meus caros, festejamos o 25 de Abril, pois foi nessa madrugada que nos livrámos da opressão e do fascismo. E como se costuma dizer, na gíria, 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Muito obrigado. Falta David. Muito obrigada. Eu vou fazer aqui um parênteses antes de dar a palavra ao Ricardo Queiroz. Eu peço que desliguem os micros, porque fomos alertados pelos serviços que depois a gravação não ficará completa se deixarmos os micros ligados em simultâneo. Neste sentido, tem a palavra. Muito boa noite a todos e na pessoa da Presidente da Mesa cumprimento todos os presentes nesta sala. O objetivo da minha primeira intervenção tem a ver com a questão, no âmbito das atividades culturais,
que estão previstas ser realizadas, neste caso o Sons à Porta e o Teatro à Varanda, se já está previsto algum tipo de articulação com a Câmara para esses eventos este ano, ou se não está, o que é que está previsto? Isso já foi abordado, no sentido, no caso em concreto, de não existirem outro tipo de atividades em simultâneo com aquelas que a freguesia pretende implementar, por exemplo, já foi conversado, ou até expandir o âmbito dessas iniciativas e dar-lhes uma outra dimensão, eventualmente, se por acaso já houve conversas nesse sentido, e se sim, o que é que daí saiu? Muito obrigada. Tem então a palavra a Bárbara Pessoa. Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta, caros e caros colegas. Neste período antes da ordem do dia, gostaria de deixar uma pequena reflexão e uma pequena nota ao Sr. Presidente referente ao Centro de Fisioterapia que nós temos. O Centro de Fisioterapia, como nós sabemos, está à responsabilidade da Junta Freguesia, segundo o protocolo com a São Joanense, e por este motivo, e dado o número elevado que nós temos tido neste Centro de Fisioterapia, quer de pensionistas, quer de atletas, quer de público geral, que usufrui da oferta deste serviço, todo o material disponível para o tratamento de cada indivíduo encontra-se neste momento um pouco desatualizado e, em alguns dos casos, até disfuncional para a sua utilização por parte da profissional de saúde que trabalha neste estabelecimento. Trata-se de equipamentos com cerca até de mais de 10 anos, alguns deles, e para que haja uma evolução eficaz e mais rápida nos tratamentos solicitados a este serviço, que se formos a ver não são nada poucos, gostaríamos de saber se o Sr. Presidente já teve a oportunidade de analisar juntamente com o profissional do serviço se os recursos que estão neste momento no Centro de Fisioterapia são suficientes, estão em bom estado e qual a necessidade de renovação para manter a qualidade deste serviço que consideramos uma mais-valia para todos os nossos fregueses. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Tenho então a palavra o Sr. Presidente de Junta para prestar os devidos esclarecimentos solicitados. Muito obrigado, Sra. Presidente, e aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes aqui na sala e queria começar por pedir, já o fiz quase pessoalmente, mas queria aproveitar para pedir para fazer um pedido de desculpa pelo meu ligeiro atraso, mas estive em representação da Junta de Freguesia num evento e, portanto, não consegui estar aqui à hora indicada. Em relação às questões que aqui foram colocadas, e acho que são ambas muito pertinentes, e eu agradeço, porque a melhor forma de nós melhorarmos os recursos, as atividades, as iniciativas da Junta de Freguesia, efetivamente com opiniões, com críticas positivas e construtivas, e eu acho que estas duas vão muito nesse sentido. Sobre as atividades culturais, nós vamos dar continuidade aos dois eventos que arrancámos no ano passado, quer o Sons à Porta, quer o Teatro à Varanda, e eu compreendo a preocupação do Ricardo e partilho dela. Estes eventos têm que ser melhorados, estes eventos têm que crescer e têm que ser organizados em sintonia com a Câmara Municipal e com as atividades que daí advêm, ainda que em certos momentos possam coincidir com outras atividades. Isso pode vir a acontecer. Nós já demos informação à Câmara Municipal das datas em que os vamos organizar e vamos muito em breve reunir com a Câmara Municipal para operacionalizar estes dois eventos. Eu digo muito em breve porque está agendado para o dia 2 de maio, se não estou em erro, que é terça-feira, e aquilo que nós vamos fazer na terça-feira, acho, no meu entender, que deveria ser o ponto de partida. Uma reunião com os empresários da hotelaria, restaurantes, bares, cafés, da zona circundante, da zona da praça e da zona circundante, envolvente à Praça Luís Ribeiro.
entregámos um convite a cada um dos responsáveis dos vários estabelecimentos e vamos recebê-los no dia 2 pelas 17h30 no Anfiteatro do Espaço da Cultura. O objetivo desta reunião é precisamente receber contributos, chamá-los a participar na construção e na melhoria destes eventos e, de alguma forma, também apelar à ajuda deles na divulgação e na dinamização dos mesmos. Ok? Eu acho que aqui ninguém tem... Não há um responsável, ou não há alguém que queira que isto corra bem. Eu acho que todos queremos que isto corra bem. A responsabilidade deve ser partilhada, em diferentes patamares, obviamente, e, portanto, nós queremos, com esta reunião, envolvê-los, receber contributos, sem desvirtuar aquela que é a ideia que nós temos para estes eventos, mas receber alguns contributos, alguns deles haveremos de aproveitar, outros eventualmente não, e depois responsabilizá-los, entre aspas, né, pela divulgação, pela dinamização, pela melhoria daquilo que pode ser o público-alvo a que nós queremos atingir. Eu dizia isto muitas vezes, o objetivo não é ter ali um festival, não é ter ali barraquinhas ou tendinhas. O objetivo é chamar as pessoas à rua, chamar as pessoas à praça, chamar as pessoas à envolvência da praça, e com isso levá-las a consumir, e com isso levá-las a passear, e com isso levá-las a frequentar os restaurantes, ou os cafés, ou os bares, ou os jardins. Não é? E, portanto, esse é o grande objetivo desta iniciativa, para além de divulgar também a cultura, a música, os músicos sanjoanenses e não só. Esse é o grande objetivo. E, portanto, é esta mensagem que nós queremos passar, e depois, a partir daí, iremos reunir com a Câmara Municipal para uniformizarmos aqui alguns esforços e melhorarmos, obviamente, estas iniciativas. Sobre o Centro de Fisioterapia, bem, eu confesso que desconhecia, antes de ir para a Junta de Freguesia, desconhecia o dinamismo daquelas instalações e daquele serviço. Por um lado, porque não estava no executivo da Junta de Freguesia, por outro lado, porque também nunca tinha tido necessidade nenhuma desse tipo de serviços. E, portanto, conhecia o serviço, conhecia o espaço, mas desconhecia o dinamismo e a importância que aquilo tem. E, efetivamente, aquele gabinete de fisioterapia tem um volume de trabalho, um dinamismo e uma importância muito grande para os atletas, para os não atletas, para os séniores, para os mais velhos, para os mais novos, para todos. E deve ser alvo de uma constante preocupação. Há um protocolo entre a Junta de Freguesia e a ADS, e esse protocolo está a ser cumprido dentro da normalidade. Há algumas falhas que vão acontecendo e que vão sendo corrigidas, mas, muito honestamente, eu não tenho informação, não tenho mesmo, de que o equipamento esteja, não quer dizer que não esteja, atenção, eu não tenho informação de que o equipamento esteja desatualizado ou de que esteja avariado até. Ainda recentemente tivemos informação de que, por exemplo, ao nível de lâmpadas ou ao nível de uma torneira que estava avariada, portanto, vão-nos transmitindo esta informação e nós, dentro das nossas possibilidades de tempo, porque hoje em dia arranjar alguém para reparar algo é sempre um problema terrível, mas dentro daquilo que é possível reparamos. Aliás, muito recentemente tive essa conversa até com o Sr. Vereador da coligação, o Tiago, portanto, essas melhorias foram feitas a nível da iluminação. Aliás, substituímos 80% da iluminação do Centro de Fisioterapia por iluminação mais recente, LEDs, uma coisa melhor, mais eficiente e mais eficaz. E, portanto, esse trabalho vai sendo feito. Ao nível do equipamento, confesso que não tenho informação de que esteja desatualizado, não tenho mesmo. No entanto, vou novamente conversar com o responsável do espaço para perceber se efetivamente há alguma necessidade urgente, se há algum equipamento que já mereça ser substituído e estaremos atentos a isso, e se for caso disso, e se houver possibilidades, podemos fazer essas melhorias, claro que sim, e agradeço os contributos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos então ao período da ordem do dia, e antes de avançarmos para a votação, foi publicado em edital o pedido de renúncia de mandato do primeiro secretário Danilo
a Silva Fernandes, não estou em erro, eu sou muito má com nomes, é uma das minhas maiores qualidades, ou não. E vamos, por imperativos do regimento desta Assembleia, ter que proceder à eleição. Só justificar o porquê de elegermos, uma vez que o Sr. Danilo era o primeiro secretário da nossa mesa, o porquê de estar agendado o ponto do primeiro e do segundo secretário, porque a proposta do Partido Socialista, e após também ouvirmos a oposição e conversarmos com a bancada da coligação, apresentamos uma proposta que pretende uma reorganização dos 2 secretários da mesa, e assim a proposta que irei lançar, e antes de avançar para ela, deixem-me só dar nota dos motivos que o Sr. Danilo evoca serem pessoais, e, portanto, merecerem por parte da mesa a sua aceitação e consideração. E dar também nota de, a pedido do próprio, endereçar os agradecimentos a todos os membros desta Assembleia pela cordialidade e pela amizade com que sempre o trataram. Portanto, dirigir-vos também, a pedido do Sr. Danilo, estas palavras. Posto isto, a proposta que o Partido Socialista apresenta para a composição da mesa será a primeira secretária, a nossa atual segunda secretária, Graça Melo, e para a segunda secretária, Beatriz Santos. Conforme consta no nosso regimento, faremos a votação de forma uninominal, portanto, votaremos primeiro a primeira secretária e depois a segunda secretária. Vão distribuir boletins de voto, um de cada vez, para podermos fazer a contagem entre as votações. Eu questiono, antes de avançarmos, se algum dos membros pretende usar da palavra antes de avançarmos para a votação. Não existindo pedidos, vamos então proceder aqui a toda esta dinâmica. Presumo que seja como é que se faz a votação, é isso que eu não expliquei, peço desculpa, tem razão. Sim, não, ou em branco, como fizemos da primeira vez. O nosso regimento é omisso nesse sentido, portanto faremos desta forma, parece-me a mais democrática de se proceder. Não. Nós vamos fazer contagem entre as votações, portanto, estamos a votar a primeira secretária, Graça Melo, depois faremos a contagem e procederemos à votação da segunda secretária, Beatriz Santos. Estamos em condições de colocar os votos na urna, portanto eu vou chamar pela ordem, deixando a mesa para o fim. Ana Marisa Pinheiro Brandão, do Partido Socialista. Afonso Alves, do Partido Socialista. Bruno Almeida, do Partido Socialista. Maria de Fátima Sousa Tavares da Silva, do Partido Socialista. Pedro Manuel Sousa Neves, da coligação A Melhor Cidade do País. Bárbara Pessoa, da coligação.
Ricardo Queiroz da Silva, da coligação. António Pereira, da coligação. Fátima Oliveira e Jorge Duarte, da coligação. Estão-me aqui a chamar a atenção. Beatriz Santos. Graça Melo. E eu, entretanto, também vou e já trago a urna. Então, dos 13 membros que efetuaram a votação, a primeira secretária foi eleita por unanimidade, sendo assim com 13 votos. Procedemos então à votação da segunda secretária, Beatriz Santos, e distribuiremos desde já os boletins. Fazer o mesmo sistema. Ana Marisa Brandão, Afonso Alves, Bruno Almeida, Fátima Silva, da coligação Pedro Neves, Bárbara Pessoa, Ricardo Queiroz, António Falcão Pereira, Fátima Oliveira e Jorge Duarte. E agora Beatriz Santos, Graça Melo, já vou também.
A mesa está então eleita, a segunda secretária foi igualmente eleita por unanimidade, portanto com 13 votos, e aproveito para colmatar uma lacuna no que anteriormente disse, só para dar nota e ficar registado também, lavrado em ata, de que o Sr. Danilo foi substituído pelo membro imediatamente a seguir na lista, Fátima Maria de Fátima Sousa Tavares da Silva, que assume então o seu lugar de membro efetivo desta Assembleia. Estando eleita a mesa e a sua composição já assegurada, passamos então, e questionando se nenhum dos membros pretende usar da palavra, passamos então ao ponto 3.1 da ordem, ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da ata número 7 de 20 de dezembro de 2022. Algum dos membros desta Assembleia pretende intervir neste ponto? Tem a palavra Ricardo Queiroz para uma intervenção. Senhora Presidente da Mesa, não é novidade o que eu aqui venho falar e tem a ver com a forma como as atas são redigidas. É feita uma transcrição automática, nós já sabemos disso, e se dúvidas existiam sobre a fiabilidade a 100% das máquinas, este é um bom exemplo em como que nos podem ajudar, mas não são suficientes e temos que ter uma intervenção humana. Nós temos erros de semântica, temos erros de sintaxe, que não fazem sentido existirem nas nossas atas. Eu acho que nós, enquanto elementos desta Assembleia de Freguesia, dignificamos ou devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para dignificar a nossa atuação e o nosso órgão. Fazemos-lo aqui nas Assembleias, isso faz sentido que seja repercutido depois nas atas, que é o que fica para a história. Daqui a 3 anos ou 4 anos, ninguém se vai lembrar do que aqui falamos ou do que aqui dissemos, vão sim escrutinar o que está escrito. E o que está escrito tem erros e não faz sentido continuarmos a insistir nisto, e eu apelo mais uma vez aqui à mesa para que reveja este processo. Metade do trabalho ou mais de metade do trabalho fica feito com a máquina, mas há ajustes que têm que ser feitos de forma manual. E é este apelo que eu faço. Nós não votamos contra as atas porque o conteúdo das atas está correto, isso efetivamente é verdade. A forma como é redigido é que não dignifica a língua portuguesa, que é a nossa. E se nós pudermos fazer alguma coisa para contribuir para a memória futura e para o exemplo de quem nos poderá seguir, eu acho que podemos fazê-lo aqui também. Fica aqui a nota mais uma vez. A mesa registra novamente o conteúdo da sua intervenção. Tentaremos otimizar com os serviços também essa questão. E mediante isto, eu estava aqui a tentar conferir um ponto no regimento que não se adequa depois também ao conteúdo da intervenção. Deixem-me só dar nota de que esta questão não é estranha à mesa, portanto tem vindo a falar sobre ela, nós estamos atentos e tentaremos otimizar ainda assim junto os serviços que nos prestam apoio na redação e que nos podemos orgulhar, contrariamente a outros órgãos autárquicos, temos as atas sempre em dia, mas tentaremos otimizar também o discurso, colmatando esses erros de semântica e de sintaxe. No entanto, eu volto a apelar àquilo que já tenho vindo a fazer, para quando têm as intervenções escritas, as façam chegar ao e-mail da Assembleia de Freguesia, porque isso também otimiza a redação da ata. Até agora são raras as vezes em que essa questão acontece, e isso faria com que esta questão, até mais relacionada com a semântica, não se colocasse, porque o texto seria copiado e colado na ata. Posto isto, passaremos, não havendo mais pedidos de intervenção, passaremos então à votação da ata número 7 de 20 de dezembro de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? 1, 2, 3, 6 abstenções.
A ata está aprovada com 6 abstenções da coligação Melhor Cidade do País e 7 votos favoráveis do Partido Socialista. Passamos então ao ponto 3, declarações de voto. Passaremos então ao ponto 3.3, apreciação e votação da ata número 8 de 23 de janeiro de 2023. Questiono se algum dos membros pretende intervir neste ponto. Não existindo. Ricardo Queiroz, por favor. Por uma questão de coerência, venho aqui também falar sobre esta ata e mantemos o sentido de voto e todas as afirmações que eu fiz na anterior ata se mantêm também nesta. Muito obrigada. Se mais nenhum membro pretender usar a palavra, passamos então à votação da ata, número 8 de 23 de janeiro de 2023. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com 7 votos a favor do Partido Socialista e 6 abstenções da coligação Melhor Cidade do País. Passamos então ao ponto 3.4 da ordem de trabalhos, apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta para a apresentação do ponto, do qual dispõe de... Não é nesta. São 15, Sr. Presidente. E se fossem 30, faríamos já uma proposta de alteração ao regimento. Isso é muito tempo. Muito obrigado. Eu próprio boicotaria isso, se fossem 30 minutos, não é? Até porque eu acho que... Bem, antes de mais, queria começar por desejar bom trabalho, quer à Fátima, quer à Beatriz, enquanto membro da mesa, e que continue a decorrer tudo com a normalidade a que estamos habituados desde o início do mandato. Sobre a informação escrita do Presidente, eu não tenho muito a dizer, o documento está aqui, a informação está aqui, reforço a lógica deste documento, portanto, que é apresentar a atividade desde a última Assembleia de Freguesia até à atual, excluindo o mês em que ela decorre, portanto, o mês de abril não vem nesta informação e virá sim na próxima. Tirando esta nota, bem, está aqui explanado aquilo que nós fomos fazendo ao longo destes 4 meses, aquilo que se passou na Junta de Freguesia nos últimos 4 meses, bem como os indicadores, e eu julgo que o mapa já se apresenta correto, referente aos últimos meses também, aos meses que estamos aqui em discussão. Eu não coloquei o mês de dezembro por uma razão lógica. Está no relatório de contas depois o ano todo de 2022 e, portanto, achei que não faria sentido vir aqui. Bem, se calhar até faria, mas estava a duplicar a informação e, portanto, vem só janeiro, fevereiro e março, para não gerar confusão a nível dos indicadores. Bem, alguma dúvida que surja, alguma questão que tenham para colocar, eu estou disponível para esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Abrimos então o ponto à discussão e eu questiono os membros desta Assembleia quem pretende usar da palavra. Marisa Bradel, do Partido Socialista. Ricardo Queiroz, Beatriz Santos. Bruno Almeida. Nós temos pedido de intervenção de Marisa Brandão, Ricardo Queiroz, Beatriz Santos e Bruno Almeida. Mais algum dos membros desta Assembleia pretende inscrever-se neste ponto? Passamos então à discussão. Tem a palavra Marisa Brandão para a sua intervenção. Mas afinal isto não é assim tão alto quanto eu achava que era.
Boa noite, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia. Boa noite, Senhora Presidente da Junta de Freguesia. Cumprimentar a restante mesa na pessoa do Senhora Presidente. Cumprimentar o Executivo na pessoa do Senhor Presidente. Os camaradas do Partido Socialista, da bancada do Partido Socialista. A melhor coligação da cidade do país. Comunicação social. E as pessoas que nos veem através dos canais digitais. O ponto que eu venho aqui explorar hoje, que também é abordado na informação escrita do Presidente, é o encontro de ilustração. O encontro de ilustração assumiu pela primeira vez, e na sua 14ª edição, uma periodicidade bienal. Este encontro contou com uma oferta muito diversificada, desde concursos, workshops, concertos, filmes e muitas outras atividades, pelo que a procura, por seu turno, foi igualmente vasta e diferenciada. Durante aproximadamente 10 dias, entre o final do mês de novembro e o início do mês de dezembro, a ilustração propagou-se pela comunidade sanjoanense. Isto é, a cultura foi proporcionada a toda a população. O grande objetivo foi por isso alcançado. Antes do encerramento, tivemos ainda a oportunidade de assistir ao concerto ilustrado, que contou com a presença do B Fachada e do ilustrador Xavier Almeida. Na verdade, penso que nunca vi nenhum concerto, nunca vi muitos concertos na vida, mas já vi alguns e nunca vi nenhum concerto ilustrado, como acontece aqui todos os anos, agora de 2 em 2 anos, em São João da Madeira. Portanto, pretende-se que este encontro de ilustração permaneça vivo e se descentralize. E como tal, este ano, no dia 23 de março a 1 de abril, as obras finalistas do 14º Encontro de Ilustração estiveram expostas também no Centro Comercial da 8ª Avenida, proporcionando assim a todos aqueles que se dirigem a esse centro comercial a possibilidade de se confrontarem com os trabalhos. Neste sentido, ainda este ano é muito provável que o Encontro de Ilustração, uma vez mais, se reinvente e seja desenhado outro momento cultural. Numa perspectiva mais ampla, esta iniciativa possibilita a esta freguesia, a esta cidade, a presença de artistas de vários países, bem como de visitantes de vários pontos do país que tiveram a oportunidade de usufruir da cidade e de tudo o que a mesma tem para oferecer. De salientar ainda que a Junta de Freguesia de São João da Madeira é a única Junta de Freguesia que promove um encontro de ilustração no nosso país, ao passo que, em Guimarães ou em Braga, esta iniciativa é levada a cabo pelas câmaras municipais. Na verdade, tal facto representa a realidade de que também uma junta de freguesia é capaz, e muito capaz, de concretizar eventos de grande envergadura, mesmo que não possua os mesmos recursos financeiros e humanos que outras instituições. No entanto, nunca nos esqueçamos que isto só é possível com o esforço e a dedicação de um executivo que não se limita aos seus limites e vai além do mediano e do suficiente. Muito obrigada. Tenho a palavra Ricardo Queiroz para uma intervenção. Sr. Presidente da Junta, sobre a questão do regulamento da utilização do autocarro, nós gostaríamos de ter feedback de como tem sido esta experiência junto das associações, dos clubes ou outras entidades neste curto período de espaço, mas possivelmente já terá alguma informação, isto no seguimento do regulamento ter sido recentemente alterado, isso por um lado. Por outro lado, era percebermos quais foram, neste primeiro trimestre, quais foram os pedidos que receberam, quais foram os deferidos, quais foram os indeferidos e o número de quilómetros. Esta informação não a terá agora, pedimos que depois a pudesse fazer chegar aqui à coligação neste primeiro trimestre. Obrigado. Muito obrigada. Beatriz Santos, para uma intervenção.
boa noite. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Ana Rita Pereira, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Rodolfo Andrade, bem como todos os membros do Executivo, os Srs. Deputados da Coligação A Melhor Cidade do País e os Srs. Deputados do Partido Socialista. Por fim, cumprimento toda a comunicação social e demais público. A minha intervenção de hoje surge no sentido de salientar a importância que a Biblioteca da Junta de Freguesia tem no cotidiano dos sanjoanenses, através dos mais variados projetos que são executados neste espaço. O reconhecimento e um papel que uma biblioteca tem é, por si só, transversalmente conhecido. Daí que seja tão importante proporcionar um espaço ao cidadão que lhes permita obter conhecimento, que proporciona a aquisição de cultura. De forma a celebrar o Dia Internacional da Educação, teve lugar na Biblioteca, em Fundo de Vila, a leitura de um conto. Esta iniciativa foi organizada pela Junta de Freguesia de São João da Madeira, conjuntamente com o Centro Humanitário da Cruz Vermelha de São João da Madeira, e contou com a presença de Alice Valente, educadora aposentada da Escola Básica do Parque. Salienta ainda 2 outros projetos de grande relevância e que decorrem neste espaço. Um deles é a Picadinha. Este projeto consiste na realização de rastreios gratuitos ao colesterol, glicemia e pressão arterial, chegou a mais de 400 sanjonenses e foram adquiridas novas máquinas que permitem resultados ainda mais fiáveis e um melhor desempenho. Um outro projeto é ainda o CLAIM. É atualmente um dos projetos com maior procura devido ao aumento da imigração e teve já mais de 1.500 solicitações. Como sanjoanense e como membro desta Assembleia de Freguesia, espero que continuem a ser desenvolvidos mais projetos para este local, nas mais variadas áreas, tornando-se um local apelativo para todas as pessoas de todas as idades. Obrigada. Muito obrigada, Beatriz. Tem a palavra Bruno Almeida, do Partido Socialista, para uma intervenção. Sr. Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e restantes elementos, Sr. Presidente da Junta de Freguesia e restante Executivo, caros colegas deputados, fregueses e todos os que assistem a esta Assembleia. Esta minha intervenção serve para destacar a importância da cadeira dentista, instalada no nosso Centro de Saúde desde 2019. Foi instalada no âmbito do Programa Nacional Saúde Oral para Todos e resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal, tendo sido uma medida de extremo sucesso. Venho falar deste tema porque a saúde oral é frequentemente esquecida e diminuída face aos restantes tipos de problemas de saúde, apesar de não ser menos importante. A boca é uma porta de entrada para várias doenças, podendo ainda agravar outras. Além disso, não podemos esquecer a importância de um sorriso saudável para a interação social e autoestima, com impacto na saúde mental das pessoas, tema tão atual. Durante muitos anos, as idas ao dentista ocorriam apenas quando surgia algum tipo de problema. Felizmente, hoje em dia, tem surgido uma atitude mais preventiva nesta área, o que reduz bastante os problemas. E foi para proporcionar o acesso a este tipo de cuidados de saúde que a cadeira dentista surgiu, privilegiando a população mais vulnerável, que é quem tinha menos acesso. E é com prazer que digo que foram efetuadas mais de 5.500 consultas nos últimos 2 anos, número digno de louvar. Esta medida é daquelas que, ao tomarmos contacto com ela numa fase inicial, achamos interessante, mas depois começamos a olhar de uma forma mais atenta e conseguimos perceber o impacto extremamente positivo que traz para a população e os benefícios dela decorrentes. Este é um exemplo das oportunidades de melhorar a qualidade de vida das pessoas que procuramos, estando seguro que mais medidas deste tipo surgirão, pois temos um executivo atento à realidade da freguesia e das necessidades da população sanjoanense. Obrigado. Muito obrigada. Não existindo mais pedidos de intervenção, tem a palavra o Sr. Presidente da Junta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu começar por agradecer as várias palavras que foram aqui endossadas à Junta de Freguesia, ao Executivo e a mim em particular, e dizer que estamos de corpo e alma nesta função e, portanto, o nosso objetivo é claro, é tornar as coisas cada vez melhor, tornar a vida dos sanjonenses cada vez melhor, tornar São João da Madeira uma cidade cada vez melhor.
Sobre o regulamento do autocarro, e pegando na intervenção e nas questões que o Ricardo aqui colocou, efetivamente há aí uma outra questão que eu não consigo responder já, mas que não deve ser muito diferente daquilo que eu vou dizer. Sobre os quilómetros e os serviços, aqui nos indicadores já tem uma ideia daquilo que se tem passado. Sobre o regulamento e a operacionalidade do mesmo, tem sido mais ou menos pacífico. É claro que há sempre aqui o período de adaptação. Há quem não goste da caução, por exemplo, não acho grande piada à caução, mas depois de explicado, as pessoas começam a perceber. Quer dizer, já conversámos várias vezes sobre isto, já não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que o facto de não haver caução desresponsabiliza quem requisita os serviços do autocarro. Não havendo caução e não havendo lugar a um pagamento, as pessoas às vezes nem se lembram que têm que cancelar o serviço do autocarro. E houve várias vezes em que a Junta de Freguesia teve despesa, porque contratava um motorista porque era em horas extras, ou porque era ao sábado, ou porque era ao domingo, e chegava-se ao dia e o autocarro, ao dia e ao local. E esquecemos de cancelar o serviço. Portanto, a caução responsabiliza um bocadinho. As pessoas pagam a caução, transferem para a transferência bancária, terminado o serviço, 2 dias, e a caução é devolvida. As pessoas perceberam a lógica daquilo, perceberam que funciona e, portanto, não criaram, já não criam grandes entraves a isso. O período inicial do ano da utilização do autocarro ainda é muito pacífico. Nós, como vocês sabem, o regulamento prevê um plafond de 1000 km para viagens num raio superior a 25 km. Ou seja, os primeiros meses do ano, as primeiras viagens são gratuitas. Okay? A partir daí entra o Regulamento Geral de Taxas e entra a cobrança do autocarro ao abrigo daquilo do regulamento que já está aprovado há muitos anos. E que ainda assim é muito abaixo daquilo que teriam que pagar caso recorressem ao privado. Portanto, não deixa de ser um apoio. Ou seja, ainda não dá para tirar grandes conclusões do regulamento. Há 2 pontos que são fundamentais, que eram fundamentais, discutimos isso várias vezes e era partilhado por todos, que era a questão da caução e da responsabilização de quem requisita o autocarro e a questão de fazer com que o autocarro chegasse a mais associações. Aliás, foi uma sugestão da coligação, que era ter ali um mecanismo qualquer que impedisse uma determinada associação de reservar para o ano todo, ou pelo menos para a época toda. E isso, eu acho que isso está a funcionar. E nós temos sido muito rigorosos nesse cumprimento. Venha hoje uma requisição para julho e nós não aceitamos a requisição do autocarro. Porque senão as pessoas faziam aquilo que costumavam fazer ao longo que fizeram nos últimos anos, que era, tem o calendário das atividades até setembro, e portanto era já junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. E quem tivesse uma informação sobre a determinada atividade não tinha acesso ao autocarro. Isso passou-se com N associações que vocês conhecem e muitas delas das quais vocês fazem parte. E eu acho que isso melhorou bastante. Okay? Esta é a percepção que eu tenho do impacto do novo regulamento, que é a responsabilização das associações com a atribuição de uma caução, quer na requisição, quer na organização interna do autocarro, né? Na estima pelo autocarro. E é o agendar atividades ou requisitar o autocarro com um mínimo de 45 dias de antecedência. E, portanto, permitiu que outros tivessem esse autocarro que numa situação normal não teriam. O restante, vamos vendo. Sobre as recusas de autocarro, por norma não há indeferimentos de pedidos de autocarro, a não ser que nós não tenhamos autocarro, não tenhamos motorista. Há um grande esforço para que o autocarro consiga chegar ao máximo número de atividades possíveis. Muitas vezes até conversamos com algumas instituições
não se importam de esperar meia hora, é que esperarem meia hora, ou esperar meia hora, ou ir meia hora mais cedo, desde que não interfira, obviamente, com a atividade em si, não é? Mas ir meia hora mais cedo, ou ir meia hora mais tarde, de forma a que eu consiga antes fazer determinado serviço para outra associação que pediu. E, portanto, se vocês conseguirem esperar meia horita, não interfere com a chegada ao destino e eu consigo fazer um outro serviço para uma outra associação. Portanto, este cuidado é tido e muitas vezes conseguimos chegar. Era muito mais fácil dizer, olha, não dá porque tem esta associação, está ocupado o autocarro. Não, tentamos gerir isso da melhor forma possível para chegar ao máximo de pessoas possíveis. E eu acho que não tem havido grandes confusões, não tem havido confusões nenhuma, e os pedidos que não são deferidos, ou porque não há mesmo, porque não há hipótese, porque nós não temos um número ilimitado de autocarros, ou porque o motorista está de folga ou está de férias e, portanto, não temos ninguém que faça o serviço. Mas depois posso fazer chegar esses dados em concreto, que não os tenho aqui, mas depois faço chegar. Mas, de uma forma geral, eu acho mesmo que o regulamento está melhor do que o que estava e que a gestão do autocarro está mais eficaz e mais eficiente do que era no passado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo mais registros de pedidos de intervenção, passamos então ao ponto 3.5, apreciação do inventário dos bens patrimoniais da Junta de Freguesia, e dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta para a apresentação do documento. Também não há muito a dizer sobre isto, é o que está aí na tabela. Eu juntei, eu acho que que este documento fica melhor integrado no relatório de atividades e prestação de contas, não deixa de ser um documento também de prestação de contas e, portanto, inseri-o todo no mesmo documento. Tem o índice, ou seja, não é difícil chegar lá e chegando, é aquilo que se vê, não é muito diferente do que era no ano passado. Acho que não gera grandes dúvidas, mas qualquer questão ou qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer, caso consiga esclarecer neste momento, mas se não consigo esclarecer neste momento, também, em tempo oportuno, o farei chegar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está então aberto o período de inscrições para este ponto da ordem de trabalhos. Algum dos membros da Assembleia de Freguesia pretende usar a palavra? Não existindo pedidos de intervenção, passamos então ao ponto 3.5 da ordem, 3.6 da ordem de trabalhos, apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da Junta de Freguesia e respectivo relatório de atividades 2022. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta para a apresentação do documento. Eu sobre este documento não vou ler, nem vou esmiuçá-lo aqui ao pormenor. Este documento tem 4, está subdividido em cinco partes, uma introdução, uma pequena introdução. Tem depois as atividades envolvidas. E aqui sim tem um bocadinho detalhado aquilo que foram as várias atividades da Junta da Freguesia ao longo dos anos, desde aquelas que já eram habituais e que já eram desenvolvidas pelo anterior Executivo, até aquelas que foram lançadas este ano. Eu ressalvo que este é o primeiro relatório de atividades e de contas que este Executivo apresenta, ou que é, pelo menos, não é que apresenta, não, já é o segundo que apresentamos, mas é o primeiro da nossa inteira responsabilidade. Se o ano passado apresentámos um relatório que nos dizia respeito apenas a 2 meses, este já é da inteira e total responsabilidade deste Executivo e tem um peso acrescido, obviamente, e uma responsabilidade acrescida. Na descrição das atividades tem um bocadinho... desenvolve um bocadinho aquilo que foi sendo feito, aquilo que já era habitual fazer-se, o que é que se melhorou, o que é que não se melhorou, onde é que andamos, por onde é que andamos, o que é que fizemos. E
e depois tem também os indicadores e os apoios que demos ao nível do autocarro. Portanto, está aí tudo detalhado. Os indicadores têm o global, o anual. Vocês foram tendo acesso a esses indicadores por mês com as informações escritas do Presidente ao longo do ano, mas não era fácil meter tudo isto aqui numa folha. E, portanto, se algum de vós depois quiser esses indicadores de forma detalhada ou aberta por mês, eu também terei todo o gosto em enviar-vos por e-mail, sendo que essa informação existe nos relatórios de informação escrita do Presidente que foram sendo apresentados ao longo do ano. Depois apresenta um relatório de gestão. E este relatório de gestão é uma apresentação, uma descrição muito resumida daquilo que vem a seguir, ou seja, das contas, com a taxa de execução da despesa, taxa de execução da receita, um ou outro rácio, e que de uma forma muito compreensível permite-nos ter uma ideia daquilo que se foi passando ao nível das contas. A seguir aí vem o documento de prestação de contas e, assim, de forma mais detalhada, existem os valores, o que é que foi gasto, o que é que não foi gasto, percentualmente, de forma relativa ou de forma absoluta. E depois termina com o tal inventário de bens patrimoniais, apesar de já ter sido apreciado, eu achei que faria sentido inseri-lo no mesmo documento. Portanto, e esta é a opinião do atual Executivo, acho que é um relatório rico, e é um relatório rico na medida em que apresenta novas atividades face àquilo que é o passado, sem romper com qualquer iniciativa que era útil e que tinha sido iniciada por outros executivos. Essa sempre foi a nossa preocupação. Portanto, aquilo que era feito e que, no nosso entender, era útil, há que melhorar. E foram várias as iniciativas e atividades que nós melhoramos, mas, para além disso, obviamente, e seria anormal se assim não fosse, nós também tínhamos as nossas ideias, temos as nossas ideias, queremos lançar projetos novos e foi isso que começámos a fazer em 2022. Sem comprometer, obviamente, o orçamento da Junta de Freguesia, sem comprometer orçamentos futuros da Junta de Freguesia, desenvolvemos uma série de atividades que tiveram um impacto muito importante na nossa freguesia, na nossa sociedade e junto dos nossos cidadãos. Não fizemos tudo, há muito ainda por fazer, aliás, estaríamos mal se em algum momento achássemos que teríamos feito tudo, e estamos conscientes de que ainda durante o ano de 2023 e nos seguintes, que muito há ainda a fazer e a melhorar. Qualquer dúvida, qualquer questão sobre este documento, eu também estou disponível, obviamente, para esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está aberto então o período de discussão do documento e estão abertos também os pedidos de intervenção a Afonso Alves, António Falcão. Depois pode usufruir do que está ali. Jorge Duarte, José Duarte, não é? É Jorge, ok. Então, Afonso Alves, António Falcão Pereira e Jorge Duarte. Está correto? Tem a palavra Afonso Alves para uma intervenção. Muito obrigado. Cumprimento novamente o Presidente da Junta de Freguesia e o restante Executivo, cumprimento os membros da mesa, caros e caros membros desta Assembleia e, naturalmente, todos os sanjoanenses. Falo-vos aqui hoje de dois documentos, o Relatório de Atividades de 2022 e a Prestação de Contas da Junta de Freguesia. Para quem acompanha estas Assembleias, pouco ou nada fica por dizer. Aliás, se toda esta minha intervenção se resumisse a uma frase, bem poderíamos dizer: a Junta prometeu, a Junta cumpriu. Ora,
Através da leitura do relatório de atividades, destaca-se desde logo que a taxa de execução orçamental foi praticamente 100%. Portanto, se dúvidas houvesse, já não há espaço para as ter. Este executivo da Junta de Freguesia esteve sempre próximo dos sanjoanenses, cumprindo praticamente tudo aquilo a que se propôs. Peço desculpa. Vemos também deste relatório de atividades que a Junta de Freguesia esteve atenta às necessidades sanjoanenses e procurou sempre suprir as suas carências. Vemos que, ao longo do ano 2022, realizaram-se importantíssimas iniciativas e deu-se apoios essenciais às várias instituições e associações desta freguesia de São João da Madeira. Naturalmente, aproveitamos para enaltecer o comportamento da Câmara Municipal de São João da Madeira, que esteve sempre lado a lado com a Junta de Freguesia. Mas, bom, está à vista de todos as várias atividades e iniciativas que este Executivo concretizou ao longo do ano 2022. Deu-se continuidade a atividades de anos anteriores e colocou-se em prática outras novas. Poderíamos destacar todas, mas apenas destacarei aqui algumas que têm especial pertinência para mim. A promoção da Biblioteca da Junta de Freguesia. O programa da oferta de livros, no qual se ofereceu, numa cerimónia, 100 livros a sanjoanenses de várias idades, sendo que, uma vez que teve como tema o meio ambiente, foi possível contar com a presença do então Ministro do Ambiente nessa cerimónia. Naturalmente, a primeira edição de Sons à Porta e do Teatro à Varanda. O Encontro Bienal de Ilustração. Os transportes a doentes, quer para o IPO, quer para hospitais na proximidade. O CLAIM, que é uma iniciativa que tem uma importância cada vez maior na nossa freguesia. A envolvência na missão humanitária pela Ucrânia, não esquecendo o aumento do apoio aos bombeiros voluntários, o apoio à realização da Semana da Juventude, entre muitos outros. É importante destacar e elogiar que todas estas atividades e iniciativas foram bem pensadas e colocadas em prática com qualidade e rigor. Não houve remendos, houve idealização, houve planeamento e execução. Tudo em prol dos nossos fregueses. Quanto ao documento da prestação de contas, o Partido Socialista repisa, este não é um documento meramente técnico. Na verdade, é através deste documento que podemos ver e constatar as opções políticas que este Executivo tomou. E como não podia deixar de o ser, fica claro a adoção de políticas de esquerda, pautadas pela luta contra as desigualdades sociais, permitindo, por exemplo, o igual acesso à saúde ou à cultura. Muito obrigado. Muito obrigada, Afonso. Tem a palavra, deixa-me só confirmar, António Falcão, da Coligação Melhor Cidade do País. Ora então, muito boa noite a todos. Cumprimento desde já os membros da mesa da Assembleia, os membros deste Executivo, a bancada do PS e da coligação, os fregueses e a comunicação social. Gostaria de começar a minha intervenção por dizer que não entendemos alguns aspectos da execução orçamental de 2022. A execução da despesa de 76% é bastante abaixo dos 85% ou 90% exigíveis a uma junta de freguesia como São João da Madeira. Não entendemos também, e por isso questionamos, o porquê de, em diversas atividades sociais, algumas delas bandeiras deste Executivo, tenham valores de execução baixíssimos. E damos como exemplo a horta comunitária, a oficina do idoso, as atividades culturais, entre outras. Notamos, no entanto, que na rubrica de comunicação e design, a execução foi comparativamente elevadíssima. Ainda notamos que na execução de capital, ou seja, em investimentos direcionados à cidade, a execução foi de apenas 63%. Parece-nos que podia ter sido feito mais, até porque existia um excedente de verba que tinha transitado do ano anterior. Gostaríamos, por isso, que este Executivo nos elucidasse. Muito obrigado. Muito obrigada. Tenho a palavra Jorge Duarte, da Coligação Melhor Cidade do País.
Muito boa noite, Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente do Executivo, restantes membros do Executivo, membros da Assembleia, a todos os sanjonenses presentes e que nos acompanham. Como acabou de ser referido pela bancada da coligação, estamos perante uma taxa de execução baixa relativamente ao que foi o previsto pelo Executivo e aquilo que o mesmo se propôs fazer. De facto, há várias rubricas que ficaram abaixo de 50%, outras nos 0%, e que é incompreensível porque o plano de atividades é um documento diretor daquilo que são as políticas do Executivo. Mais grave, no nosso entender, porque associado a este dado, transitam 109 mil euros, cerca de 109 mil euros, conforme contas apresentadas, e que estranhamos perante esta taxa de execução baixa. Esclarecemos o seguinte: não somos a favor de despesismos desmesurados, muito menos desnecessários. No entanto, num tempo de dificuldades e de sacrifício que as populações vivem, não entendemos como podem ficar 109 mil euros, entre aspas, nos cofres da Junta, sem que tenha existido capacidade do Executivo de interagir com os diversos atores nas várias áreas, digo e exemplifico, associações, instituições da freguesia e da cidade, no campo social, cultural, educação, etc., para aproveitar o seu know-how, o seu conhecimento, a sua criatividade e colocar as verbas ao serviço dos sanjonenses. Muito obrigado. Muito obrigada. Tem a palavra Pedro Neves para uma intervenção. Senhor Presidente da Junta, só uma pequena questão relativamente à Biblioteca da Junta de Freguesia. Se confirma, partindo do princípio que possam ter sido utilizada ao longo de 200 dias o ano passado a Biblioteca da Junta de Freguesia, se confirma que passou pela Junta de Freguesia de São João da Madeira, pela Biblioteca, cerca de 170 mil pessoas. Porque o que eu tenho aqui é 861 leitores diários de jornais e revistas. Portanto, eu queria, se me confirma que há 170 mil pessoas a irem por ano à Biblioteca da Junta de Freguesia. Muito obrigada. Não havendo mais pedidos de intervenção, dou então a palavra ao Sr. Presidente da Junta para prestar os devidos esclarecimentos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, vamos começar. Deixem-me só aqui apanhar aqui uma folha, só para eu. Bem, vamos começar por ordem. E se me permite, eu vou agradecer, obviamente, que sim, as palavras que aqui foram ditas, os elogios ao trabalho da Junta de Freguesia, o reconhecimento pelo bom trabalho de ambas as bancadas, atenção, não faço aqui qualquer tipo de divisão, e as dúvidas que aqui foram apresentadas. Vamos partir de um pressuposto. Gastar dinheiro público é preciso ter muito cuidado e ser-se muito mais responsável do que nós somos quando gastamos o nosso dinheiro. E esse é um princípio. Eu tenho até alguns colegas que dizem que eu sou um pouco forreta e eu contrario sempre isso. Eu não sou forreta, detesto estragar dinheiro.
seja 1 cêntimo, ou sejam 1000 euros, detesto estragar dinheiro. E quando digo estragar dinheiro é gastar dinheiro mal gasto. E sem responsabilidade. E há uma coisa que eu tenho dito ao longo deste último ano, ou ano e meio de que estamos na Junta de Freguesia, que é, nós temos a obrigação de não comprometer futuros executivos da Junta de Freguesia. Nós temos a obrigação de, em 2025, se tudo decorrer dentro da normalidade, seja quem for o próximo executivo, seja o mesmo, seja diferente, ainda com a mesma cor partidária, seja de outra cor partidária, qualquer, de executar este mandato com responsabilidade, sem comprometer o próximo executivo da Junta de Freguesia. E digo isto para pegar no saldo de gerência. Se nós subtrairmos o saldo de gerência ao orçamento, facilmente constatam que a execução orçamental foi superior a 100%. Nós diminuímos o saldo de gerência do ano passado para este ano em 13.000 euros. O saldo de gerência tem que ser utilizado para investimento na nossa freguesia. Nós não podemos utilizar o saldo de gerência, por exemplo, para o Sons à Porta, ou para o Teatro à Varanda, ou para uma atividade que se quer com seguimento ao longo dos próximos anos. Porque aquilo que eu estaria a fazer era a pegar em 100.000 euros do saldo de gerência, a gastar em atividades durante 4 anos, e o próximo executivo, que poderia ter interesse em dar continuidade às atividades se achassem que elas eram úteis para a freguesia, não a podiam fazer porque perdiam o saldo de gerência. E, portanto, a nossa atividade corrente não deve ter por norma, não deve ter por referência um orçamento a incluir o saldo de gerência. Este é um princípio meu, do Executivo, que partilhamos e que irá ser para continuar assim. Pode haver, obviamente, anos em que se gaste mais e outros menos. Passámos o Encontro de Ilustração a bienal e, portanto, é normal que no ano do Encontro de Ilustração a despesa corrente, com atividades correntes, seja um bocadinho mais alta na ilustração e no ano seguinte não temos esse gasto e, portanto, podemos imputar o valor em outras atividades, mas tem que andar ali mais ou menos naquela linha. E, obviamente, que se me perguntarem assim, então, mas porquê é que não afetaram esse dinheiro a investimento, então, concreto, a investimento que se prolongue nos anos, a investimento com um período de amortização maior? Porque não foi possível este ano. E, portanto, eu não ia gastar 110.000 euros ou 115.000 euros só porque sim, para ter uma taxa de execução de 100%. Está fora de questão. Nós hoje vamos aprovar a primeira revisão orçamental e, portanto, esse dinheiro tem que ser alocado a determinadas rúbricas e será alocado, obviamente, àquilo que nós achamos que é útil e que faz falta à freguesia, né? Mas depois vamos ver se conseguimos executá-lo. E vamos ver se conseguimos executá-lo durante este ano, porque depois isso tem sobre a sua dependência uma série de outros fatores que não são muitas vezes controláveis por nós. Agora, não vou chegar a setembro e gastar dinheiro numa atividade qualquer só porque tenho que cumprir a taxa de execução, porque eu acho que a taxa de execução foi boa. Estamos a falar de uma taxa de execução fora o saldo de gerência do ano anterior, superior a 100%, e uma taxa de execução de 76%, que efetivamente não são os tais 85% que dizem que é lógico numa freguesia, não sei bem com que base é que dizem isso, não são os 85%, são os 76%. É uma taxa de execução boa e é uma taxa de execução superior a 100% se nós tirarmos o tal saldo de gerência, que eu acho mesmo que deve ser gasto com a máxima das responsabilidades. Nós não vamos usar o saldo de gerência para fazer campanha política, não vamos usar o saldo de gerência para fazer atividades que nós achamos que devem ser prolongadas ao longo dos anos e, portanto, vamos usar esse saldo de gerência com o máximo das responsabilidades. É óbvio que, sendo este o nosso primeiro relatório, é óbvio que, sendo este o nosso primeiro ano completo, provavelmente haviam algumas rúbricas que nós desconhecíamos bem
se o valor a alocar se deveria ser mais ou se deveria ser menos. Aliás, isso foi assumido a quando da elaboração do primeiro orçamento. E depois, ao longo do ano, há fatores que vão mudando. Quer dizer, estávamos longe de imaginar que iríamos gastar dinheiro, por exemplo, numa viagem à Ucrânia. Né? Longe de imaginar que isso iria acontecer. E, portanto, há alguns fatores, alguns desenvolvimentos, algumas coisas que se vão passando ao longo do ano que faz com que hajam rúbricas que se gastem mais, outras que se gastem um bocadinho menos. Mas, claro que, de uma forma geral, o relatório de contas tem que acompanhar o orçamento e eu acho que é isso que se passou durante este ano. Concluindo, temos aqui um bom relatório de atividades e de prestação de contas. Temos um rol de atividades que foram sendo feitas ao longo destes anos que eu acho que nos orgulham e nos devem orgulhar a todos os autarcas desta freguesia. Temos uma taxa de execução, quer da receita, quer da despesa, muito satisfatória, ou muito boa, e ressalvo esta ideia que eu tenho no que ao saldo de gerência diz respeito. Este valor irá sempre ser gasto com grande responsabilidade e de forma a que não comprometa futuros executivos da Junta de Freguesia, sejam eles quais forem. Sobre a biblioteca, é óbvio que não passaram por lá 170 ou 17 mil pessoas, fregueses, utentes, leitores. Eu acho que isto está claro, mas efetivamente poderia suscitar aqui alguma dúvida, mas se nós lermos isto com alguma atenção, eu peço desculpa que um bocado marquei, mas agora já o perdi outra vez, biblioteca, leitores diários de jornais e revistas. Ao longo do ano passaram lá 861 pessoas para ler jornais e revistas. Eu acho que isto está óbvio. Eu não consigo... Leitores diários de revistas, leitores diários de uma junta, 861. 861 ao longo do ano. Eu peço desculpa, não entrem em diálogo direto, é preferível usarem da palavra para uma intervenção. Eu acho que isto está claro e qualquer pessoa, fazendo a conta, depois é fácil perceber que isto se refere a pessoas anuais. Não passam lá 860 pessoas na junta. Isso acho que acho que é claro, acho que não há dúvidas sobre isso. Sobre a leitura, eu não suscito dúvidas, mas pronto, acredito que possa suscitar e, portanto, chama a atenção que isto são 861 pessoas que ao longo do ano passaram lá a ler os jornais, umas mais que uma vez por ano, outras uma vez por ano, mas esse controle depois também não o conseguimos fazer. Ao longo do ano foram lá 861 pessoas para ler jornais e revistas e outras coisas. É tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Tem a palavra Pedro Neves para um protesto. Eu protesto no sentido em que, sabendo que o Sr. Presidente é da área da economia, eu sou da área das letras. E, portanto, eu acho que devemos ter cuidado naquilo que nós fazemos e apregoamos e apresentamos, que é para não cairmos exatamente no mesmo tipo de erros que depois acontece ou em atas ou outras coisas do género. O que está de facto aí escrito é leitores diários. E leitores diários são 861. Dizer que se tira, que pode, que se depreende, que se compreende, que poderá ser, pode ser ou não. O que está escrito é que são leitores diários. É isso que está de facto escrito. E, portanto, foi isso que eu quis confirmar. Se fosse, eu acho que tínhamos que chamar as televisões todas do país, porque era de facto notável termos 861 leitores diários. O que não é o caso, já percebi. Muito obrigada. Rejubilo com a preocupação na redação das atas e questiono se o Sr. Presidente pretende
pretende intervir? Ok, prescinde. Neste sentido, e não havendo mais pedidos de intervenção, passaremos então à votação. Não percebi. Segundo pedido de intervenção de Jorge Duarte, da coligação Melhor Cidade do País. Eu lembro-me que tem 5 minutos para a segunda intervenção. Bom, eu começaria por pegar nas palavras do Sr. Presidente, que não contrario quando diz: temos a obrigação de não comprometer o próximo Executivo. Mas, também lhe digo, temos a obrigação de não comprometer o presente dos sanjoanenses. É preciso ver onde é que está o equilíbrio disso. Em relação aos 100 mil euros ou 109 mil euros que referimos, tivemos o cuidado de dizer que eles não eram para gastar desmesuradamente e onde não fosse necessário. O que dissemos era que cabe ao Executivo, e neste caso é o Executivo do Sr. Presidente, liderado pelo Sr. Presidente, encontrar onde o gastar de forma útil para os sanjoanenses, e não conseguiu ao longo do ano. Sobretudo, e aí salientamos, num ano em que até poderia ser fundamental ou importante, e nos próximos também. Portanto, isso foi aquilo que dissemos. Não conseguiu a Junta ser criativa, ser capaz de o fazer. Não disse para gastar desmesuradamente. E a propósito de, quando falamos de uma taxa de execução baixa, lembramos, como eu disse há pouco, que o plano de atividades define as linhas políticas, as orientações políticas e as prioridades do Executivo, e realmente nós constatamos no plano de atividades que há um conjunto de atividades que não atingiram os 50% e um número elevado de atividades cuja execução foi 0%. E eu passo a citar: exposições itinerantes, apoio à literacia financeira, divulgação do recenseamento eleitoral, que até foi referido pelo Sr. Presidente como importante, como de grande e elevada importância. A Junta vai à escola, exposições, Fundo de Emergência Social, Programa de Leitura, Evento Desportivo, apoio à causa animal, Feira das Modalidades, apoio ao cartão sénior, restauro de tantos públicos, que aparece agora com os 45 mil neste documento que vamos ver a seguir. Outros projetos que apareciam, como a Casa Velha do Parque, com 22.500 euros, também a zero. Instalações esportivas com 21 mil, também a zero. Ou seja, se foram prioridades definidas pelo Executivo, é estranho vermos que o seu nível de execução foi 100%. Portanto, mais do que pelas contas, o Executivo avalia-se pelas suas prioridades, pelas suas atividades e, portanto, por aquilo que previu, por aquilo que propôs e não cumpriu. Obrigado. Muito obrigada. Não sei se o Sr. Presidente pretende usar da palavra para algum tipo de esclarecimento. O Sr. Presidente prescinde do uso da palavra, portanto passamos agora sim, e não havendo mais pedidos de intervenção, à votação dos documentos de prestação de contas e do relatório de atividades. E questiono nesta Assembleia quem vota contra, quem se abstém. O documento foi aprovado por maioria, com 7 votos a favor do Partido Socialista e 6 abstenções da coligação Melhor Cidade do País. Declarações de voto. Havendo pedidos de declaração de voto, passamos então ao ponto 3.7 da ordem de trabalhos, apreciação e votação da primeira revisão orçamental de 2023. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta para a apresentação do documento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, no seguimento daquilo que... No seguimento do ponto anterior, daquilo que eu já disse, e atendendo a que, retirando o saldo de gerência do ano anterior, a execução foi superior a 100%, e isto é um dado muito importante. Há um ligeiro decréscimo do saldo de gerência que transita de 2022 para 2023, face àquele que transitou o ano passado. Portanto, estamos a falar de 109.122,92 e que tivemos que associar a algumas
rubricas que aqui se apresentam. Há delas que são claras. O passeio sénior, o orçamento participativo, a própria implementação do orçamento participativo. Houve aqui necessidade de fazer algumas alterações ao site do orçamento participativo. Ele tinha alguns erros, tinha alguns bugs e, portanto, para que o processo fosse ainda mais transparente, ainda mais sério, ainda mais correto, houve necessidade de fazer aqui algumas alterações e, portanto, esta necessidade de reforçar aqui o orçamento associado à implementação do orçamento participativo. E depois há aqui duas rubricas que são de valor mais destacável. O restauro dos tanques públicos e este equipamento. O equipamento refere-se a equipamento para o Parque Nossa Senhora dos Milagres. Nós já, o ano passado, tínhamos esta ideia. Estamos a falar de equipamento altamente inflacionado e que, à semelhança do restauro de tanques públicos, requer mais do que a própria compra do equipamento e requer mais do que o próprio restauro dos tanques. Nós já tivemos a oportunidade de reunir com a Câmara Municipal, de lhes expor aquilo que pretendemos fazer tanto no Parque dos Milagres como ao nível dos tanques públicos, mas e de lhes solicitar apoio, colaboração e ajuda. E quando eu digo apoio, colaboração e ajuda, falo, obviamente, também em questões financeiras e monetárias, porque, e nós tivemos a oportunidade já de visitar todos os tanques da cidade e perceber quais são os problemas, os defeitos e aquilo que é necessário fazer, e para além, e pego aqui na questão dos tanques, para além das correções e das obras que são necessárias fazer nos tanques, aquilo torna-se muito mais eficaz se toda a envolvência do tanque for melhorada. Quer o acesso, quer o passeio, quer o muro, isto depois varia de tanque para tanque. E é neste sentido que nós achamos que só faz sentido, não é só faz sentido, mas o que faz mais sentido, a quando da restauração dos tanques, é haver também ali uma intervenção na envolvência aos tanques. Foi isso que nós apresentamos à Câmara Municipal, foi essa colaboração que nós solicitamos à Câmara Municipal e estamos a aguardar e acredito que muito em breve poderemos ter boas notícias por parte da autarquia. Portanto, estas são as duas verbas maiores. Isto é onde há mais necessidade de gastar algum dinheiro. São efetivamente obras que ficam para o futuro. É algo que não compromete a despesa corrente de futuros exercícios ou de futuros executivos. E, portanto, é aqui que nós depositamos a verba maior do saldo de gerência que vem de 2022. E acho que é isso. Qualquer questão, estou disponível para responder. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está então aberta a discussão do ponto. A mesa não registra qualquer pedido de intervenção, pelo que colocaremos o documento à votação. Assim sendo, questiono quem vota contra, quem se abstém. A primeira revisão orçamental 2023 foi então aprovada por unanimidade. Declarações de voto. Não existem pedidos de declaração de voto. Passamos então ao ponto 3.8 e último ponto da nossa ordem de trabalhos, ratificação do protocolo de parceria assinado entre a Junta de Freguesia e a Associação Cultural Luís Lima. Tenho a palavra o Sr. Presidente de Junta para a apresentação do ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Associação Cultural Luís Lima é uma associação de referência no nosso concelho, julgo que todos a conhecem e que é responsável por um dos mais dinâmicos eventos que se passa na nossa cidade, que é o Party Sleep Repeat. Não é de agora, a Junta de Freguesia já no passado se vinha a associar a este evento e associava-se sempre com a disponibilização do autocarro para trazer público do Porto e para o Porto
e com apoio financeiro de 500 euros. Atendendo à importância deste evento, à dinâmica que ele traz à cidade, ao próprio objetivo do evento em si, quer dizer, um evento com uma responsabilidade social muito grande, achávamos que faria todo sentido dar continuidade ao apoio que já era dado há alguns anos. Fizemos no ano passado, este ano voltamos a dar o apoio, o normal apoio, mas achámos que seria útil protocolar esse apoio. Não tínhamos tempo de trazer o protocolo à Assembleia de Freguesia, sob pena de depois o apoio já não chegar a tempo, e portanto aprovámos-lo em sede executiva, condicionado a ser obviamente a dar conhecimento a esta Assembleia e a ratificá-lo neste mesmo órgão, e é isso que nos apresentamos aqui, que estamos aqui a fazê-lo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Questiono se algum membro desta Assembleia pretende usar a palavra neste ponto. Tem a palavra Bárbara Pessoa e Afonso Alves. Segue-se na ordem. Boa noite a todos uma vez mais. Efetivamente a coligação considera este protocolo bastante importante para todos, em especial a todos nós. A única coisa que nós gostávamos de deixar anotado era que, segundo este ponto, gostaríamos apenas de deixar a nota que na cláusula segunda deste protocolo coloca-se a questão de que uma das obrigações desta Junta de Freguesia é a assistência do autocarro para deslocações durante os dias do festival, e pelo conhecimento que nós temos, o festival apenas acontece num dia e não em vários dias. Ou seja, só aqui um pequeno erro, se calhar mais ortográfico do que outra coisa, mas era deixar essa nota nesta cláusula segunda que está redigida desta forma. Obrigada. Muito obrigada, Bárbara. Tem a palavra Afonso Alves, do Partido Socialista. Serei muito breve e, por isso, cumprimento novamente e agora com igual estima todos os presentes. A bancada do Partido Socialista vem apenas aplaudir a assinatura urgente deste protocolo, uma vez que a Associação Cultural Luís Lima, nomeadamente com a organização desta 8ª edição do Part Sleep Repeat, ajuda a promover a cidade, traz artistas de renome à freguesia e permite ainda a dinamização do comércio local, principalmente ao nível da restauração. Assim, o comportamento da Junta de Freguesia em ajudar, na medida do equilíbrio, este evento merece total destaque nesta Assembleia por parte da bancada do Partido Socialista. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Afonso. Questiono se o Sr. Presidente da Junta pretende usar da palavra para esclarecimentos. Prescinde na intervenção. Assim sendo, e para cumprirmos o protocolo, e uma vez que é uma ratificação, teremos que votar o protocolo, e assim sendo, isto é um bocado redundante, quem vota contra, quem se abstém. Está então aprovado o protocolo entre a Junta de Freguesia e a Associação Cultural Luís Lima. Declarações de voto? Não havendo pedido de declaração de voto, eu peço só para aguardarem um bocadinho para ultimarmos a minuta da ata e assim para podermos concluir os nossos trabalhos.
Estamos então em condições de proceder à leitura da minuta da ata número 9, sendo que peço por favor estarem atentos, se detectarem algum lapso no imediato, anotem. Aos 26 dias do mês de abril de 2023, reuniu-se a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária para a apreciação dos seguintes pontos da ordem de trabalhos constantes da respectiva convocatória. E eu não vou ler a convocatória foi de acesso a todos. No período de intervenção do público não se registaram intervenções. Períodos antes da ordem do dia, tomou a palavra Afonso Alves, do Partido Socialista, a fim de enaltecer o contributo de 25 de abril para a sociedade portuguesa. Posteriormente, tomou a palavra Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade do País, com o intuito de questionar o sucessivo sobre a realização do Sons à Porta e do Teatro à Varanda. Bárbara Pessoa, da coligação Melhor Cidade do País, tomou a palavra para questionar o Sr. Presidente da Junta sobre o estado atual do Centro de Fisioterapia. Seguidamente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia prestou os devidos esclarecimentos às questões colocadas. Procedeu-se no ponto 3.1, eleição do primeiro e do segundo secretário para a mesa da Assembleia de Freguesia. Procedeu-se à votação para o primeiro secretário, tendo sido eleita Graça Melo, do PS, por unanimidade. Posteriormente, deu-se início à votação para a segunda secretária, tendo sido eleita por unanimidade Beatriz Santos, do PS. Ponto 3.2, ata número 7, Ricardo Queiroz, da coligação A Melhor Cidade do País, tomou a palavra a fim de chamar a atenção para os ajustes necessários à redação das atas. A ata número 7 foi colocada à votação, tendo sido aprovada com 7 votos a favor do PS e 6 abstenções por parte da coligação A Melhor Cidade do País. No ponto 3.3, a ata número 8, Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade do País, tomou a palavra a fim de reforçar os ajustes que o partido acha pertinentes para a redação das atas. Seguidamente, e na ata número 8, foi colocada à votação, tendo sido aprovada com 7 votos a favor do PS e 6 abstenções da coligação Melhor Cidade do País. Na apreciação da informação escrita do Presidente da Junta, tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta, posteriormente usou da palavra Marisa Brandão, do PS, a fim de mencionar o impacto positivo do encontro e ilustração. Seguidamente, tomou a palavra Ricardo Queiroz, da coligação Melhor Cidade do País, com o intuito de questionar o funcionamento das cedências e da utilização do autocarro da Junta de Freguesia. Beatriz Santos, do PS, tomou a palavra para mencionar o impacto positivo das ações da Junta de Freguesia. Bruno Almeida, do PS, usou da palavra para sublinhar a importância da cadeira dentista para a saúde oral dos são-joanenses. Posteriormente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para responder às intervenções anteriores. Apreciação ponto 3.5, apreciação do inventário dos bens patrimoniais da Junta de Freguesia. Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia para apresentar o documento em análise. Não se registaram intervenções. 3.6, apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da Junta de Freguesia e relatório de atividades. Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta para apresentar o documento em análise. Usou da palavra Afonso Alves, do PS, a fim de forçar um trabalho da Junta de Freguesia mediante os dados presentes nos documentos apresentados. Seguidamente, tomou a palavra António Pereira, da coligação Melhor Cidade do País, o qual referiu alguns pontos de melhoria para o bom funcionamento da Junta de Freguesia. Jorge Duarte, da coligação Melhor Cidade do País, usou da palavra para reforçar a necessidade de aprimorar alguns dados estatísticos presentes nos relatórios mencionados. Posteriormente, Pedro Neves, da coligação Melhor Cidade do País, tomou a palavra a fim de solicitar um esclarecimento ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia relativamente ao número médio de leitores da Biblioteca da Junta. Seguidamente, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia usou da palavra para esclarecer os assuntos anteriores. Pedro Neves, da coligação Melhor Cidade do País, utilizou o protesto para sublinhar a necessidade de clareza do ponto referente ao número anual de leitor... Número anual, não. Diário. Desculpem. De leitores da Biblioteca da Junta de Freguesia. Jorge Duarte, da coligação Melhor Cidade do País, utilizou a segunda intervenção para reforçar a necessidade de investimentos em melhorias atuais. O documento foi colocado à votação, tendo sido aprovado com 7 votos a favor do Partido Socialista e 6 abstenções da coligação Melhor Cidade do País. Ponto 3.7, apreciação e votação da primeira revisão orçamental de 2023. Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia a fim de apresentar o documento em questão. Seguidamente, deu-se início à votação da primeira revisão orçamental de 2023, tendo sido aprovada por unanimidade. Ponto 3.8, ratificação do protocolo de parceria assinado entre a Junta de Freguesia e a Associação Cultural Luís Lima. Tomou a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Seguidamente, Bárbara Pessoa, da coligação Melhor Cidade do País, usou a palavra para mencionar um ponto que deverá ser alterado no protocolo. Posteriormente, Afonso Alves, do PS, tomou da palavra para enaltecer o trabalho efetuado pela Associação Cultural Luís Lima. Após ter sido lida a minuta, foi posta à discussão, portanto é o que vamos fazer agora. Não sei se alguém pretende usar da palavra. Tem a palavra Pedro Neves. Sobre o número médio, foi o número diário. Sim. No protesto vocês referiram e bem o número diário, mas na intervenção vocês disseram o número médio. E era o número diário. Está corrigido relativamente ao número diário de leitores
Muito obrigada. Assim sendo, questiono se alguém pretende intervir. Tem a palavra Ricardo Queiroz, da coligação. Sr. Presidente, eu gosto de ser justo e aqui fica o reconhecimento por uma minuta em que o português, eu acho que esta bancada consegue se identificar e todos os elementos desta Assembleia de Freguesia conseguem se identificar e dignificam o nosso órgão. E isto prova que é possível fazermos de outra forma. Se nós quisermos, é possível. E aqui fica o reconhecimento, apesar da leitura rápida, deu para perceber que estava bem constituída a estrutura e a informação e nós conseguimos perceber o português. É só isto que eu peço, não é muito. Se é possível na minuta, acredito que também será possível na ata. Mais uma vez registamos o conteúdo da sua intervenção. Desde já agradecemos o reforço positivo, é sempre importante, é como educar as crianças. O reforço positivo é bem-vindo e faz parte do que a psicologia dita como umas regras de educação. Faça isto, não havendo mais pedidos de intervenção para discussão do documento, coloco a minuta à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovada por unanimidade e terminamos então esta Assembleia às 23h23, desejando a todos uma boa noite.